Me chamo Pedro e trabalho no necrotério há 25 anos. Quem trabalha nesse ambiente está acostumado com coisas inexplicáveis, como barulhos estranhos, portas abrindo e fechando, entre outras coisas. Certa vez, estava trabalhando à noite, como de costume, quando ouvi uns barulhos estranhos. Já estou acostumado com esses sons, porém este em particular chamou minha atenção, pois parecia ser de ferro ou correntes. Não consegui distinguir com clareza. De início pensei que os barulhos vinham da sala ao lado, pois lá era a sala da geladeira, onde ficam os corpos em refrigeração, para retardar o processo de decomposição. Fiquei em silêncio para ver se ouvia o barulho novamente. E mais uma vez, o mesmo barulho vindo do corredor. Então levantei para dar uma olhada, e foi quando as luzes começaram a piscar. Aqui é normal as luzes terem oscilações, devido à quantidade de carga do local. Então peguei meu celular, liguei a lanterna e fui em direção ao corredor. Chegando lá, não havia ninguém, o que me deixou intrigado, pois sempre tem uma ou duas pessoas pelo corredor. Mas naquela noite não havia ninguém. De imediato já fiquei intrigado com a situação, e o barulho havia sumido. Então resolvi voltar para a sala para continuar meu trabalho. Quando sentei, ouvi o mesmo barulho, desta vez mais alto e vindo da sala ao lado. A sala da geladeira. Já com medo, liguei para meu colega, que estava na sala acima, e pedi que ele viesse até mim, pois precisava de sua ajuda e o barulho persistia. Então resolvi ir na sala ver o que poderia ser. Assim que abri a porta, veio um cheiro muito forte de formol, o que é normal, mas como já estava naquele ambiente há um tempo, deveria estar acostumado com o cheiro. Porém, naquela sala o cheiro estava insuportável. Da porta mesmo, vistoriei a sala com o olhar e estava tudo normal. As gavetas, macas e sala limpa. Quando dei um passo para trás para sair da sala, as luzes começaram a piscar novamente, e o bendito barulho voltou. E nisso uma gaveta começou a abrir sozinha. E eu fiquei olhando fixamente para a gaveta, sem acreditar no que estava vendo, quando de repente, vi uma sombra passar pelo canto do meu olho direito. Virei-me rapidamente e cesto uma sombra, como se estivesse de costas, ao lado de uma maca vazia. Soltei um grito apavorante. Fiquei imóvel, sem conseguir me mexer. As luzes piscavam, e eu sem reação para nada. Foi quando consegui dar um passo em direção à porta, e ela fechou. Ali pensei que iria morrer. Comecei a gritar com os olhos fechados, pois não tinha coragem de abri-los. Foi quando ouvi um grito e a porta abriu. Era meu colega que ouviu meu grito e veio correndo. Seu Pedro, o que aconteceu? Perguntou ele. Tem alguma coisa aqui? Respondi. Ele olhou para mim e falou. Porque o Senhor fechou a porta. Eu não fechei, falei. Dias depois meu colega contou que ao abrir a porta da sala, sentiu uma pressão na cabeça e se arrepiou dos pés à cabeça. E assim que tocou em mim, sentiu meu corpo vibrar e não falou nada na hora por medo. Você acredita em espíritos? Há quem não acredita, mas vou contar um relato real. Me chamo Luiz e sou médico legista há 20 anos. Uma certa noite estava de plantão no hospital, quando chegou um cadáver. Quando os cadáveres chegam, a primeira coisa que temos que fazer é a autópsia, ver os ferimentos, retirar DNA, essas coisas, para depois levar para fazer a limpeza. Essa limpeza é feita no IML. Então lá estava eu à 00:30, fazendo o meu trabalho da autópsia. E quando terminei, procurei alguém para levar o corpo até o IML, que fica do outro lado do hospital. Só que naquele horário não tinha ninguém disponível, e nenhum rabecão. E nessas ocasiões só tem duas opções. Uma esperar um rabecão chegar, e a outra era usar um túnel que dá acesso ao IML. Essa segunda opção não me agrada. O túnel é desativado, por causa de alguns acontecimentos que ocorreram lá. Mas lá estava eu às 2:20 da madrugada, com um cadáver e sem nenhum apoio e louco para ir para casa. Então o único jeito era usar o túnel.
empurrando a maca pelo corredor deserto. Vou em direção ao único elevador que dá acesso ao túnel. Depois de ajeitar a maca dentro do elevador, a porta fecha e o arrepio toma conta do meu corpo. É um equipamento antigo e velho. A ferrugem já toma conta de toda a extensão do metal. O cheiro de coisa podre é evidente. E resquícios de sangue seco por toda parte. Mostra que o elevador já foi bastante usado. Nessa hora eu já me arrependia de ter entrado no elevador. Minhas pernas tremem e todos os meus pelos se arrepiam, enquanto os barulhos infernais das correntes velhas do elevador se movimentam. Depois de uma demorada descida, as portas do elevador se abrem, fazendo eco pelo corredor escuro. E nesse exato momento, eu penso em voltar para o hospital e esperar por alguém. Porém, meu profissionalismo sempre fala mais alto. E eu retomo o pouco de coragem que me restou e sigo em frente a cada passo que eu dou pelo barulho que faz. É como se estivesse andando de salto em um piso de mármore. Vou empurrando a maca devagar, quando ouço um som estridente, que quase me faz perder o controle das pernas. O faz só o elevador fechando as portas. Com as pernas ainda tremendo, continuo empurrando a maca o mais rápido possível. E sempre observando o túnel escuro e sujo. A tinta já descascada. Buracos e manchas nas paredes. Mas o que mais me incomodava era um som crescente de alguém respirando. Como se tivesse cansado. A cada passo que eu dava, meu coração batia mais alto. E o som da respiração ficava mais alto ainda. Já não conseguia me mexer, quando uma enfermeira entrou no meu campo de visão. O alívio que eu senti foi tão grande, que eu quase gritei de alegria. Pelo menos tenho companhia nesse lugar. Bom, pelo menos uma companhia viva. Eu fui de encontro com a enfermeira e perguntei: "Nossa, você quer me matar?" Ela me olhou assustada e foi logo dizendo não. Jamais faria isso. Só achei que iria querer uma companhia até o IML. E o jamais relaxado, puxei assunto com ela e fomos andando. Esqueci até que estava nesse lugar horrendo. Logo chegamos ao portão do IML, e eu disse que iria voltar de ambulância pro hospital. A enfermeira, cujo nome é Luísa, disse que iria voltar pelo túnel mesmo, e já virou e foi indo. Fiquei um tempo lá parada, pensando na coragem dela, e logo segui para o necrotério. Entreguei o corpo e assinei os papéis, e falei para o legista já bem velho que estava de plantão. Nossa, eu estava vindo para cá sozinho pelo túnel. Se não fosse pela Luísa, eu teria voltado para o hospital e desistido de trazer o corpo hoje. O legista, com um olhar confuso e amedrontado, me perguntou: "Quem é Luísa?" "Uma enfermeira que eu encontrei no começo do túnel e me acompanhou até aqui. Ela só não entrou, porque disse que iria voltar pelo túnel mesmo." O legista ficou me olhando estranho e depois falou: "Ela não entrou porque ela está morta. Existia uma enfermeira chamada Luísa há muitos anos, mas ela foi assassinada pelo chefe dela, que logo após abandonou o corpo no túnel." Minha história começa em uma noite de sexta-feira. Nesta noite, eu e minha colega de trabalho tivemos nossa habitual guarda de emergência no hospital, como acontece a cada 2 semanas. Ficamos responsáveis pelo 5º andar e tudo parecia normal. Infelizmente, os pacientes que cuidamos estão destinados a terminar suas vidas naquele andar. Sem muita escolha, cheguei à conclusão de que esses pacientes sempre preferem estar sozinhos no quarto, quando estão prestes a morrer. No entanto, percebi que eles não parecem estar em paz, até se despedirem das pessoas que amam. Na sexta-feira à noite, eu e minha colega chegamos ao hospital para fazer a troca de turno. Nos encontramos no escritório do andar, onde é comum recebermos atualizações sobre a situação dos pacientes. Eu fiquei encarregada da ilha esquerda, enquanto minha colega que dava da direita. Às 22 horas, nosso turno começou e, como de costume, começamos a visitar os quartos. Nunca é uma noite tranquila, sempre há alguém sofrendo ou falecendo. Desta vez, foi minha vez de entrar no quarto de uma senhora chamada Helena. Ela tinha 80 anos e sofria de uma doença incurável, assim como todos os outros pacientes do andar. Helena passava horas deitada em sua cama, sempre olhando pela janela. Eu estava muito cansada e triste naquela noite, apenas esperando o momento dela partir. Quando entrei no quarto e disse boa noite, percebi que ela já estava sentada na beirada da cama. Ela virou a cabeça para mim e dessa vez
Percebi que havia algo diferente em seu olhar. Parecia que ela estava preparada. Posso até afirmar que seu rosto refletia um leve sorriso, ou pelo menos foi o que me pareceu, enquanto eu arrumava seus remédios em sua pequena mesa. Aproveitei e perguntei como ela estava se sentindo, mas ela não respondeu. Ela apenas se deitou lentamente em sua cama, com um pequeno sorriso no rosto e os olhos fixos na janela. Pensei que ela estava muito cansada. Mas quando estava prestes a sair, ela me chamou. Quando me virei, vi que ela estava olhando para mim e disse apenas, "Obrigada por tudo", sem mais palavras. Virou a cabeça de volta para a janela. Parecia que ela estava esperando alguém vir buscá-la. Fechei a porta do quarto e continuei com a rodada de visitas. Na outra ilha do andar estava minha colega. E lembro que nos encontramos no pequeno escritório do andar. Comentei com ela sobre a senhora do quarto 340, que era onde a dona Helena estava, e perguntei se a mesma estava bem. Segundo o histórico dela, ela tinha feito uma sessão de quimioterapia e estaria muito cansada. A noite passou sem mais acontecimentos. Mas por volta das 4 horas da manhã, o alarme que nos avisa quando um paciente precisa de algo começou a tocar. Era a dona Helena. Quando entrei em seu quarto, perguntei o que ela precisava. Ela só me disse para avisar a filha dela, que quando a mesma chegasse, que é para eu dizer o quanto sua mãe a amava. Eu disse a ela que faria isso, mas achei estranho, já que isso era algo que a filha dela já devia saber. Não entendi completamente o motivo disso, já que no dia seguinte seria dia de visitas. No entanto, mesmo que não estivesse frio naquela noite, quando entrei no quarto, senti um arrepio estranho. Parecia que a janela estava aberta, mas estava fechada. Era uma sensação esquisita. Lembro-me de perguntar à senhora se ela estava com frio e se queria um cobertor. Mas ela continuou deitada na cama, sem me responder. Meu turno de trabalho estava terminando. Eram cerca de 5:30 da manhã, e logo as enfermeiras do turno da manhã chegariam. Sempre compartilho tudo o que acontece comigo, e minha colega de turno faz o mesmo. Estamos acostumadas com esses fenômenos estranhos. Enquanto conversava com minha colega sobre a senhora Helena, as enfermeiras do turno da manhã apareceram pela porta. Elas eram novas lá e estavam há apenas algumas semanas. Depois de nos cumprimentarem, perguntaram como havíamos passado a noite. Minha colega foi a primeira a responder e eu fiz o mesmo, dizendo que estava tudo sob controle. Porém, elas comentaram que iriam ficar de olho, especialmente na senhora Helena, pois algo parecia estar estranho. Depois de ouvir isso, fiquei confusa. Uma das enfermeiras então me disse que a senhora do quarto 340, que era a senhora Helena, havia falecido na tarde anterior, por volta das 4 da tarde, durante a quimioterapia. Eu não conseguia acreditar, pois estive conversando com ela durante a noite e ela até me pediu para transmitir uma mensagem para sua filha. Nesse exato momento, uma mulher e um homem entraram pela porta. A mulher estava chorando e o homem a abraçou, dizendo que ela sempre a amou muito e que agora estava descansando. Logo percebi quem eles eram e me aproximei deles, enquanto o homem se dirigia para a porta do quarto. Eles vieram da funerária e perguntaram se poderiam entrar no quarto para pegar os pertences da senhora Helena. Eu os acompanhei enquanto entravam, e quando entramos no quarto, percebi que estava mais frio do que o normal e que a janela estava aberta. Lembro-me claramente que não estava assim antes. Enquanto eles recolhiam os pertences da senhora Helena, fiquei olhando ao redor do quarto abismada. Na mesinha ao lado da cama, só havia os remédios que eu havia dado a ela durante a noite. Então contei à filha dela a mensagem que a senhora Helena me pediu para transmitir. É surpreendente como alguns pacientes, mesmo após partir, não conseguem encontrar paz, até se despedirem das pessoas que amam,